façam com que nós possamos ter qualidade de vida e conforto, mas as gerações que venham atrás também possam. Se nós estragarmos toda a água, nós vamos viver mais 20, 30, 40 anos. E quem for viver 50, 60, 70, 80, as pessoas que estão nascendo agora com uma previsão de longevidade de 70, 80 anos nos dias de hoje, o que eles vão beber, comer, vestir e usar daqui a 70, 80 anos, se nós não acharmos um ponto de equilíbrio? Nós não podemos esquecer que na história humana, nós fomos chegar ao primeiro bilhão de habitantes depois de 19 séculos da era moderna. Ou seja, por volta dos anos 1900, um pouco mais, nós chegamos ao primeiro bilhão de habitantes nesse planeta maravilhoso. Hoje, nós produzimos, per capita, 1 bilhão de habitantes a cada 12 anos. Ou seja, aquilo que historicamente nós demoramos 19 séculos para fazer pela primeira vez, agora nós demoramos 12 anos. Cada pessoa, a partir do momento que ela sai do seu ventre materno, e até antes disso aqui, consome recursos e devolve sujeira. Consome energia e devolve resposta em trabalho. Então nós não somos nada contra o desenvolvimento. Muito pelo contrário. O desenvolvimento é necessário porque senão você também não tem qualidade de vida. A questão é sob quais premissas nós vamos trabalhar o desenvolvimento. Aquelas que nós fizemos até a metade do século passado, extremamente agressiva, altamente poluidora. E nós não podemos esquecer que se de um lado hoje nós temos mecanismos de proteção, nós também temos mecanismos altamente agressivos com o meio ambiente se formos utilizar ou se não tivermos cuidado para utilizar. A energia nuclear é muito boa, principalmente o hemisfério norte usa muito, mas se houver um acidente com a energia nuclear, isso será muito grave. No Brasil, por exemplo, que é um país de muita riqueza hídrica, o que é que nós fazemos? Usamos hidrelétrica. Mas que beleza, nós usamos a água que movimenta as turbinas. Só que para usar a água que movimenta as turbinas, nós inundamos as calhas mais férteis dos rios. Nós fazemos um acidente ambiental, um dano ambiental de proporções gigantescas. Então nós precisamos saber qual o modelo, o que escolher, o que vai estragar mais, o que vai dar mais resultado. Como que nós podemos administrar essa questão? Antes, nós jogávamos todo o papel fora. Hoje nós reciclamos. Nós jogávamos todo o plástico fora. Hoje nós reutilizamos. E de uma maneira muito caprichosa. O que nós vemos hoje como uma grande riqueza humana, uma fonte de dinheiro enorme, o nosso próprio lixo. Nosso lixo é riquíssimo. Riquíssimo tanto no aspecto orgânico quanto no não orgânico. O que nós temos de vidro, de alumínio, de plástico, de papel, que nós não precisamos buscar na natureza. Se nós reprocessarmos, é um balizamento. Que existem saídas técnicas, que existe probabilidade de nós mudarmos o comportamento, mas nós precisamos de políticas públicas sérias e precisamos que a população esteja educada para fazer isso. Não adianta falar assim, olha, não se deve poluir, não se deve sujar, deve-se economizar a água. Você pode entender isso com facilidade, o nosso telespectador também. E aquele cidadão hoje que está morando num barraco, na encosta do morro, ou na palafita de um dos manguezais aqui do Guarujá, que faz as suas necessidades fisiológicas atrás da sua casa. Será que ele terá a mesma compreensão? Será que ele terá o mesmo alcance? Então, a qualidade de vida e o meio ambiente humano, ele depende, antes de qualquer coisa, que as pessoas tenham um mínimo de educação e um mínimo de dignidade. Senão elas não conseguirão entender sequer como elas podem colaborar com a proteção ambiental. Meli, veja bem,
Eu acho que a impressão que eu tenho é que nós esbarramos aí em algumas questões. ah, é do ser humano, muitas vezes, ele não tomar providências ou ele não despertar quando o problema não é imediato. Então, um exemplo, ele corta uma árvore, derruba uma árvore, tinha uma árvore lá, ele derrubou a árvore. Talvez ele sinta isso, sabe, talvez ele nem esteja mais aqui, sejam os seus netos que sintam o resultado disso a nível mundial acontecendo na vida deles. É diferente do camarada perder uma televisão, de roubarem um carro, isso é na hora, aconteceu alguma coisa, ele sente na hora. Me parece que para a grande massa da população, que a educação ambiental, ela não faz parte, a conscientização ambiental não faz parte da vida das pessoas. Até onde a desigualdade social e intelectual, de níveis de ensino, pessoas que não tiveram a oportunidade de serem educadas dentro de um padrão, dentro de uma regra, onde você aprende desde criancinha que você tem que respeitar a natureza, até onde isso se torna uma barreira para essa conscientização ambiental. Talvez seja interessante nós fazermos uma análise Certo. e uma correlação com a própria natureza, né? Com os animais da natureza e o ser humano, para balizar primeiro a questão instintiva e depois a do conhecimento, Tá. ou a chamada cognitiva, Sim. né? Então, quando você, por exemplo, está andando num rio da Amazônia, e você pergunta para um caboclo daqueles, olha, esse ano a cheia vai ser muito grande. Ele fala assim, olha, ela vai chegar até ali, e mostra um lugar numa árvore. E você fala, mas como é que você sabe disso? Porque é onde os passarinhos estão fazendo ninho esse ano. Quem avisou os passarinhos que a água naquele ano chegaria ali? E como é que eles acertaram com tanta precisão? Porque eles têm indicativos que são instintivos. O passarinho não foi na mesa de um computador fazer esses cálculos. Ele fez esse cálculo desta forma. Ele sobreviveu. O ser humano, ele começou a agir primeiro instintivamente. Qual é o seu primeiro instinto? Bom, eu tenho que viver, então eu tenho que comer. Então ele começou a comer. Começou a ter percepção também do que ele precisava de abrigo. Também para viver. Depois ele percebeu o quê? Que ele ia lá na mata, buscava lá algumas coisas, algumas raízes, algumas plantas que ele comia dentro da sua caverna e deixava os dejetos lá fora. Né? O que ele aprendeu? Que do resto daqueles dejetos, pertinho dele, ficavam as plantas que ele tinha que gastar muita energia para buscar. Então ele aprendeu que ele podia ter o alimento perto. O que começou ali? O processo agrícola. Nunca mais abandonou o ser humano e nunca mais vai abandonar. A pecuária, ele também aprendeu a conter a sua proteína animal perto dele. Então, para as coisas instintivas, o homem pensa muito rápido. Ok. Para as coisas de projeção distante,